Olá, tudo bem? Eu Tom do Eterno por aqui. Hoje estou aqui na Doca 12, aqui no ABC Paulista. E hoje estou aqui para fazer uma resenha muito especial com o meu amigo, pastor Daniel Coelho. Meu amigo Daniel Coelho. Muito bom. Então, estamos aqui com o Daniel Coelho, prazer. Prazer é Eu te meu. agradecer você estar aqui nos recebendo aqui na sua casa, né? Também aqui No a sua quarto das casa, crianças. no quarto das crianças, o que é melhor. Mas queria que você se apresentasse, quem é o Daniel Coelho para quem não te conhece. Daniel Coelho, fica à vontade. Beleza, obrigado. Então, eu sou Daniel Coelho, né? Tenho hoje, 34 anos, no dia que a gente grava esse vídeo. Saudade dessa idade. Eu sou casado com a Carol, tenho 33 anos. Nós somos pais aí do Matias e da Sara. A Sara tem 4 anos, o Matias tem 2 anos. Sou formado em teologia, pós-graduado em gestão de projetos e pastor aqui da congregação, da DOCA, uma congregação parceira aí do Milton também, do Ministério Sol da Terra. Vivo no Ministério há mais ou menos 15 anos, de forma integral há quase 13, e estamos aqui, assim, experimentando de Deus, crescendo, aprendendo na pandemia, reinventando, repensando, né? E assim, esse sou eu, né? Essa é a minha pessoa. Então, casado com a Carol, temos 2 filhos, pastorei aqui na congregação, tem outras funções que eu acho que a gente vai conversando e você vai perguntando aí. 13 anos de Ministério Integral, Daniel? Eu saí de casa com 20, né? Então eu tenho 34, mais que isso, tá fazendo. Como é que Jesus entrou na sua vida? Tá. Como é que foi? Eu cresci num lar evangélico, cristão evangélico. E meus tios são pastores, até transculturais, né? Tem um tio pastorei em Romênia, na Índia. Então meus tios todos missionários, menos o meu pai, que também crente pra caramba, mas nunca assumiu essa função nem de pastor, nem nunca de tempo integral, mas sempre muito voltado aos trabalhos da igreja e tal. Nós crescemos na comunidade, aquele movimento da década de 80, não sei se você lembra. Lembro mais. Asaf, aquela coisa que começou mais no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, aquele movimento que as pessoas começaram a morar fazer condomínios e morar junto, não sei, nos anos 80 foi muito forte, chegou na minha região, meus pais foram, a gente cresceu mais na presbiteriana, minha mãe metodista, então bem tradicional, né? 2 igrejas bem tradicionais. E aí eles foram para a comunidade, que era literalmente uma chácara, a igreja funcionava numa chácara, ficava lá e tal. E aí quando eu tinha 12 anos, meu tio pastoreava, antes de ir para a Romênia, a presbiteriana, lá é presbiteriana também, mas aqui no Brasil. E aí a gente foi para lá. Quando eu fui para lá, que aí eu vi que tinha ministérios, porque na comunidade não tem ministério, tá todo mundo junto, tem sala de criança, igual a gente está aqui, tudo junto, né? Aí eu, banda evangélica, não tinha nem noção. Não conhecia nada. Então, os CGTs que eu do trono, os caras nunca tinha ouvido falar, para mim só tinha banda da igreja lá. A comunidade tem isso, ela acaba ficando muito isolada, né? Muito bom, mas acaba comprometendo. Aí lá com uns 16 anos, aquela coisa de acampamento, meu pai é líder de jovens, então nunca foi pastor igual a gente assim, mas muito líder, prestativo, ativo no meio, né? Ativo demais, muito ativo. E líder de casais, ia na CEPAL, sabe, CEPAL um congresso e tal. Sempre ia nos eventos de pastor, mas estava envolvido em pastor. Só não era pastor porque não era do Sol da Terra. Se fosse no nosso ministério, seria ordenado. Aí eu tive esse momento especial assim, de entender o Evangelho na construção. Foi bem rápido o chamado. Assim. Minha mãe me deu a Bíblia de Natal, em 2001. Até então, a Bíblia da casa, mas eu não tinha uma Bíblia em si. Aí ela me deu uma Bíblia, que tinha um hino atrás, daquelas mais antigas, assim. Sim. Você aí precisava levar o Inário para a igreja, eles nem sabem quem é. Os jovens nem sabem, eu estou falando velho.
Aí eu peguei a Bíblia, conversei com um amigo meu, que era da igreja, foi um cara que me discipulou, assim, apesar de vir do lar cristão. Como a comunidade não tinha um ensino, quando eu fui para o presbiteriano, eu era quase um ET, assim, os menininhos doutrinadinhos, sem saber nada, perdido. Aí eu falei para ele, cara, minha mãe me deu uma Bíblia que eu começo a ler. Aí ele falou, começa a ler Mateus. Todo mundo falando, eu tinha que testar melhor, ler Mateus. Aí eu comecei a ler. Aí eu acho que a minha conversão se deu ali. Porque quando eu me encontrei com Jesus, na Bíblia, por isso que eu tenho um apego ao Evangelho assim, muito grande, foi transformador demais. Assim. Foi até um pouco de crise, porque como eu não era religioso ainda, né, não era tão doutrinado, depois me tornei um monstrinho, mas no começo a gente é bonzinho, né? Eu via Jesus e ficava assim, né, cara? Caramba, era até um conflito, assim. Por que Jesus é tão simples e a igreja é tão complexa, assim? Começou a ter aquele conflito já? Já. Aí eu fazia as coisas que Jesus fazia, então pegava as pessoas na rua, levava para a igreja, chegava na igreja e já tirava as pessoas da igreja. Aí eu ficava meio em crise, assim, por que isso acontece? Essa crise é terrível. Terrível. Mas foi bom, porque me amadureceu. Sim. Então, aí comecei a ler os evangelhos. Aí no Novo Testamento é o Velho, aí, e num pique muito frenético, assim, coisas que infelizmente não acontecem mais. Eu trabalhava normal no comércio, já desde moleque, e aí comecei a ler cada vez mais cedo, né? Eu gosto de contar isso porque motiva as pessoas a lerem a Bíblia, né? Bom. Então eu entrava às 8, morava pertinho, e comecei a acordar às 7. Comecei a acordar às 6, eu cheguei a acordar às 3h30, então eu tinha uma rotina de leitura das 3h30 às 7h30 todos os dias. Só da Bíblia, não tinha nenhum livro complementar, nada, só a Bíblia. E eu acho que isso sei lá, isso me deu estrutura, né? Estrutura e conhecimento, então eu não tinha ideia de teologia sistemática, bíblica, teologia não sei do que, eu não sabia nada, não sabia. O Evangelho, meu foco era o Evangelho, então eu fazia leituras repetidas com aqueles esquemas de leitura bíblica, só que eu fiz o meu próprio. Aí era de 15 em 15 dias eu li o Novo Testamento inteiro. Então, 15 em 15, toda vez. 15 em 15 dias. Eu achava que eu lia muito. Não, isso aí com 16 anos. Meu Deus do céu. Hoje eu não leio nem uma vvez por ano quase. Pegar alguém com 16 anos sozinho isso hoje é difícil, cara. Sozinho, não tinha, só trabalhava, então já estava terminando a escola. Então, não tinha internet também, né? Pra tinha internet mas discada. não era igual hoje, né? Tinha que esperar meia-noite para conectar. Enfim, eu acho que a minha conversão se deu. Eu não tenho uma data específica. Não, sim. Mas foi um período aí dos meus 16 a 18 anos, quando essa leitura bíblica começou a fazer sentido. Já que você já falou de Jesus, já falou de Evangelho, você pensa em Jesus, qual é a parábola que marcou a sua vida, Dani? Que marca a sua vida? Tem duas, né? No início era a parábola do filho pródigo, era uma parábola que marcava muito a minha estrutura, assim. Depois, então, conheci o Tim Keller, li lá a ideia do Deus pródigo, aquela coisa assim mais caprichada do que eu pensava, né? E depois, do meio do ministério, mais ou menos em 2010, começou a ser a parábola do bom samaritano. E aí, até hoje, assim, quase tudo que eu falo, em algum momento, acaba que passa por ali, assim, eu acho que a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, como a gente conhece, e também o encontro de Jesus lá em João, né, os encontros de Jesus na mulher samaritana, o homem de Betesda, o cego de nascença, aquelas estruturas de João começaram então eu sempre vou, agora eu estou pregando Neemias, né, na série da igreja, mas eu sempre passo por ali, meio que era o desejo de escrever sobre a parábola do bom samaritano. Então como eu não escrevi, eu fiz uma série de mensagens e até no livrinho lá que você tem do Quando Pouco é Bastante, no capítulo do Grulha, ele passa por ali para falar da sensibilidade, enfim. Uma parábola incrível. É a minha preferida. Quase tudo fala. Até uma vez o menino falou assim pra mim: engraçado, eu te acompanho faz tempo, toda vez que eu te ouço pregar, você só prega a mesma coisa. Aí eu falei assim: Aí ele falou assim: mas por que você só fala a mesma coisa? Eu falei: porque eu acho que a Bíblia só tem uma mensagem, só alguma mensagem. Então,
a gente passa por ali, mas no fim, e é uma questão meio de todo homem ou mulher que se dedica ao ministério integral, se você for ver, eles só falam a mesma coisa. Então é uma questão de chamado mesmo, de vocação. Sim. Então você vai escutar o Caio Fábio, o Ed Renê, o Paulo Júnior, o Bitum, que gravou com vocês, ele sempre vai ter uma base. Que é sempre a mesma base. É aquilo ali. É verdade. Então a minha ficou mais ou menos dentro do Evangelho, assim. Até a Carol brigava comigo, é só para o Evangelho. Pregar o Antigo Testamento, eu fiz a série Neemias, né? Pra falar que eu sei falar em outras coisas. Aí eu leio Neemias, então, ai Lucas. Aí dá aquela pincelada básica para não. Não tem como. Você está aqui em Santo André, né? Aqui é a DOCA 12, né? Sim. Também do ministério, que é o nosso Ministério Calçado da Terra. Explica para a galera que não conhece o que é a DOCA 12, como nasceu, como é que vocês estão e um pouco do Sal da Terra. Tem gente que não entende, né? Não sei quem não é, talvez não entenda, mas fala um pouquinho também. Tá. A DOCA, vamos falar do início, depois eu explico o nome, né? Certo. Então, a DOCA surgiu, a gente foi do ministério, eu sou ainda, né? Chamado Jovens da Verdade, que fica lá em Arujá, até perto lá de Taquara, encostado lá. E eu fiquei integral. Então, eu saio da presbiteriana em 2011, fico integral no JV lá, que é a FAM, onde eu trabalho até hoje na faculdade. Ali eu fico viajando. Então, não sei se a gente ia falar sobre isso, mas eu fico viajando todos os finais de semana. Então a gente tinha um ministério onde a gente chegou a fazer 98 acampamentos por ano. A gente não bateu 100, para não mentir, que eu fiz 100, eu fiz 98. Mas em um ano. Coisas que uma pessoa não vai viver na vida, a gente fazia por ano. Assim. Então eu fiquei muito refém das viagens, quase todo final de semana, talvez a cada 2 meses eu não viajava. Então não dava para ter uma rotina de igreja local. Sim. Dava para ser membro, mas não dava para trabalhar. A igreja não podia contar comigo, eu não ia até lá. Só que deu uns 4 anos, no final de 2015, outubro, uma amiga chamou a gente para conversar, que era missionária também, e falou, cara, a gente está sem igreja, a gente também quer casar, ela estava noiva de um menino, e a gente não tem estrutura, não tem nada para casar, tipo, a gente queria conversar com vocês, fazer um acompanhamento, então, porque a gente está sem igreja e tal. Falei, legal. A gente começou a encontrar, outubro de 2015. Depois, mais 2 casais, 2 amigos, e ali noivas, né, também faziam parte desse ministério, onde a gente ficava viajando. Vamos encontrar? Vamos. Aí a gente começou a encontrar. Quando deu 6 meses, mais ou menos, ela falou assim pra gente, cara, o grupo já tinha, acho que 10 pessoas, eram 5 casais. Ela falou, por que a gente não reúne lá na empresa do meu pai? Que é aqui, onde a gente está hoje, né? Olha só. Aí eu falei, mas será que ele liberaria? Liberaria. Eu falei, mas a gente vai ser o quê? Tipo, porque as reuniões eram assim, meia-noite. Então a gente chegava no aeroporto de domingo, alguém me pegava lá, trazia para Santo André aqui, que a gente reunia assim, da meia-noite às 3, não dá para só igreja da meia-noite às 3. Então, tipo, mas vamos pensar. Aí a gente começou a trabalhar na igreja. Eu tinha feito um curso lá no seminário de plantação de igreja com o Ricardo Agreste, lá do CTPI e tal, que entrou na minha grade do seminário, eu tive sorte. E aí eu falei, eu fiz um curso, vamos pensar na plantação de igreja. Eu já tinha esse sonho, e aí foi. Começamos aqui, tem pouquinha gente, e foi indo, chegou aqui até hoje, era totalmente diferente, fisicamente falando aqui. E aí quando a gente chega lá uns 2 anos, estamos lá para 2017, a gente fica assim, tá, o que a gente é, né? Uma igreja que reúne de vez em quando, porque não tinha data fixa, não tinha horário, não tinha as viagens. Eu fui migrando do JV, do Ministério Itinerante, para a igreja local, demorou. A igreja aqui demorou 3 anos para ter culto todo domingo. Então ninguém queria ser membro aqui, porque tipo, o cara vinha aqui e não tinha culto contra ninguém. Era muito bagunçado, entendeu? Então a gente decidiu focar na igreja. Aí quando eu venho para cá, mudo para cá. E aí entra o Sal da Terra. Quando eu decido focar aqui, a gente lida bem com todas as denominações. Sim, graças a Deus. Mas o que a gente pensava para cá, naquele momento, eu acho que até hoje, não se enquadrava no modelo presbiteriano que eu vinha. Então era ordenado pastor presbiteriano, né?
E aí eu peço baixa lá do Ministério da Presbiteriana do Brasil, converso com o Sal da Terra, entro pro Ministério e a igreja, igual Itaquá, né? Sim. Acaba aliançando o Ministério Sal da Terra. E o nome foi assim, a gente não tinha nome. Reunião. O que era? Uma reunião de amigos e tal. Aí a gente sabia o que a gente queria traduzir, como a gente se manifestaria, mas a gente sabia como isso ia chamar. Tá? Aí a gente estava sentado na mesa, um cara que é até hoje com a gente aqui, o pastor junto comigo aqui, o Berna, ele falou assim, já ouviu falar em DOCA? Eu falei, nunca ouvi. Fiz igual ele. Eu assim, nunca ouvi, cara. Eu, assim, talvez ouvi, mas não sei o que é. Eu ouvi muito em filme, né? Filme, mas assim, não é uma coisa que tem a ver com quem vive na cidade. Sim. Falei, não, aí a gente abriu o computador, o iPad, na verdade, naquela hora ali, DOCA, né? Um lugar no porto, onde os navios encostam, né? Atracam para fazer reparos, para descarregar, carregar e seguir viagem. Aí eu falei, caramba, era exatamente isso que eu queria ser. Uma igreja onde o fim não é a celebração, o culto. Então, o fim é a vida, a igreja é o meio. Então, o que é a DOCA hoje aqui? É um lugar onde as pessoas vêm, podem descarregar, se enchem da palavra e saem daqui para cumprir a vocação. Porque qual é a nossa vida se a gente fizesse a fração de tempo? Quanto que o tempo que a gente fica dentro da congregação, o que isso significa da parcela? 5%, 3%? Então se a igreja não viabiliza a sua vida, a igreja perde a sua função, porque o cara vive a vida para a igreja, não a igreja para a vida. Então, aí veio, eu queria ser uma coisa mais bíblica, né? Porque não posso ser só DOCA, né? Aí eu falei, eu acho que, qual é o texto que a gente poderia pensar? Um dos textos mais completos da Bíblia, na minha concepção, é Romanos 12. O pessoal fica muito perto ali do versículo 1 e 2, mas quem estiver ouvindo e quiser ler Romanos 12 inteiro, vale a pena. Talvez ele seja um grande resumo bíblico. Assim. Eu sempre falo brincando, se um dia se for para um país perseguido e alguém deixar você ficar com um capítulo só da Bíblia, escolhe o Romanos 12. Que ele vai trabalhar todas as áreas da vida, comunhão, missão, tudo. Aí ficou o DOCA 12. Então, esse lugar baseado na teologia de Romanos 12. Não só Romanos 12, mas... Aí também tem 12 discípulos, 12 apóstolos. Não era, né? Mas aí quando demora muito, eu falo, isso aí, 12 tribos. 12 tribos. Os 12 dias, tudo que tem 12. E depois eu vi o tanto de 12 que tinha. Tem muito, né? Eu não podia ser 13, porque senão eu ia ser político. Eu assim, qualquer número. Vai no ABC, ser 13, pô. Qualquer número os caras vão fazer alguma conexão. É verdade, o 12 é mais bíblico. Mas se fosse olhar no nosso DNA, é o Romanos 12. A ideia de a transformação da mente que viabiliza a vida, a vocação. Dessas experiências que teve de diversos acampamentos, compartilha com a gente, se você puder, obviamente, algum fato marcante ou engraçado, algo que você lembra, assim, fala você já lembra. Marcante, assim, engraçado tem muito, né? As estruturas, você ir para acampar num lugar, você é um convidado e não tem lugar para você dormir, isso aí várias vezes, várias, colchão furado, tem várias, barraca, sem nada dentro, então tem muito. Então, agora, uma vez que foi marcante, foi num encontro, foi num congresso, a gente ia fazer só acampamentos, né? Sim. A gente foi fazer um congresso numa igreja de Vila Velha, até acabei de pregar lá agora, esses dias, aniversário de 37 anos deles. E a gente foi para falar com os jovens, assim, Mas foi um congresso para a igreja inteira, e quando acabou lá, a pessoa, teoricamente, mais ministrada tinha sido o pastor da igreja. Assim. Estavam vivendo um tempo muito difícil, e as coisas que a gente compartilhou lá, sem a gente ter a mínima noção. Saber. Assim, ele acabou o congresso, antes da gente ir embora, ele chamou a gente numa sala e ele começou a chorar. Nunca tinha visto a gente chorar. E agradecer, assim, foi impactante para mim. Foi marcante, porque você nunca espera isso. Ainda mais a gente, isso aí deve ter sido lá por 2010, sei lá, tinha 20 e poucos anos. Você vai num acampamento, vai num congresso e nunca espera que a pessoa mais tocada seja o pastor, né? Mas foi muito marcante, vários jovens, adolescentes que converteram e depois de não sei quantos anos você está em um lugar e se a pessoa te encontra, você
tem a mínima noção de quem ela é. E a pessoa fala, não, me converti na sua pregação, ou tem gente que me manda mensagem assim, ó, nasceu meu filho aqui, não sei se você lembra, você conversou comigo com a minha esposa sobre filho, e a gente teve esse filho. Isso é bacana, hein, cara? Cara do céu, muitas, eu recebi uma agora, o cara falou assim, não contei nem pra minha mãe essa semana, mas estou contando pra você porque você veio aqui em casa e conversou muito com a gente sobre filhos, e a gente engravidou e queria te falar em primeiro lugar. Pessoas que não são aqui da igreja, né? Então a vida itinerante, ela tem muitos pontos positivos, assim, tá? Várias histórias, mas a que me marcou mais, que eu fiquei chocado, foi essa, assim, de ver a ação de Deus naquele lugar e até hoje eu tenho convívio com essa igreja. Então, isso é muito bacana. Muito legal. Falar de um assunto para alguns indigestos, para outros, mas tem que falar. Como é que você vê essa bancada evangélica em Brasília? Outro detalhe, uma bancada que está muito mais perto da bancada da bala que da bancada dos direitos humanos. Não sei se você concorda comigo, mas como é que você vê a ação dessa bancada que leva o nome de cristão evangélico? Eu não tenho nada contra pastores que querem seguir a vocação política, mas contra a bancada evangélica eu tenho todas, não tenho nada a favor. Primeiro que eles não representam todos os evangélicos, então eu vejo mais uma manipulação em massa e de pessoas que acabam sendo jogados sem nenhum tipo de reflexão. Sim. Então, porque usam o nome evangélico, logo eu sou evangélico, então essas pessoas me representam. E se não houver um tipo de reflexão, eu não me sinto representado por nenhum deles. E acho pior, assim, né? Sem que nível a gente pode falar, mas eu acho uma vergonha, eu tenho nojo. Compartilho da mesma coisa. Eu tenho raiva, cara. Eu fico irado. Porque a bancada evangélica, primeiro que ela não precisa ser evangélica, ela não precisa levar o nome para levar o conceito. Sim. Segundo, que a partir do momento que você colocou o nome, você tem que pelo menos honrar o nome. Então, se a gente é da bancada evangélica, a gente tem que no mínimo falar do evangelho vivo e não usar a estrutura eclesiástica brasileira como manifestação de poder e de manipulação de massa. Então, hoje a gente tem um grande número de evangélicos no Brasil. Então, qualquer pessoa elege qualquer pessoa se ela tiver um pastor de nome com ela. Então, quase todos os vices estão saindo pastores e vai chegando, porque se você não tiver os evangélicos, você não vai ganhar nada, nem para vereador você ganha. Então, o vereador tem que visitar a igreja para ganhar. Então, assim, ele não tem uma carta, ele não tem uma boa apresentação, um programa. Ele simplesmente ora e cita versículo, entendeu? Como foi até do presidente. Então, conhecereis a verdade, todo dia que eu vou pregar e eu vou citar esse versículo, eu tenho que pensar se eu posso, porque ficou atribuído para não associar, entendeu? Então, não falando dele, enfim, mas como isso é sério. Então, eu tenho nojo, eu tenho raiva, eu acho que é um desfavor para a humanidade, para o Brasil, um desfavor para nós que tenta correr aqui e viver o evangelho. Então, a gente tem 8.600 pastores candidatos nessa eleição. Muita gente, né? Muita coisa. Vamos falar de coisa boa. Fala de TechPix. Demais essa. TechPix é boa. Referências, Daniel. Referências hoje no Brasil. Falo de pastor. Você pode dar pra gente, pode passar para quem está vendo esse vídeo, assim, que compartilha, assiste, além de você, obviamente. Há umas 3, 4 referências aí de homens sérios de Deus, homens que levam a palavra fim, que você conhece, pode. Eu acho que vai ser alguns que já devem ter falado aqui, né? Tem um apreço pelo Paulo Júnior, muito sério, assim, uma visão muito próxima. Aprendo muito com ele. Mudou minha vida isso. Tem gente que eu vi falando, um dia o cara falou assim, você conhece o Daniel? Aí o outro falou assim, não conheço quem que copia o Paulo Júnior.
quase isso, né? Embora não seja cópia, porque eu não faria, não conseguiria copiar. O Bitum, que gravou com você, eu tenho um apreço muito forte pela seriedade do Bitum e por ele ser pentecostal. Então, a linha pensante dentro também das igrejas pentecostais que sempre foi colocada no o pentecostal não estuda. Desqualificado. Sempre foi desqualificado. Presbiteriano é que estuda. Não, há um movimento muito sério no meio dos pentecostais, tal, de estudo e de seriedade muito grande, né? Então, o Ricardo, o Bitum, Antônio Carlos Costas, alguém que eu gosto muito. De mulheres, né? Andréa Vargas, que está lá em Vila Velha, Carol Basso, aqui no interior de São Paulo. Então, são pessoas que, do Brasil, eu tenho, sempre que eu posso, assim, dos mais novos, né? Dos mais novos, Igor Miguel, que é do Labri, lá de Belo Horizonte, Pedro Dulce, de Goiânia, muito inteligente, muito gente boa. Rodrigo Soeiro, um pentecostal também, que tem feito muita diferença aqui em São Paulo, na Assembleia de Deus, muito gente boa, muito crente. Então, assim, graças a Deus o Brasil tem muitas referências. A gente precisa consumir mais os brasileiros, assim, tem muita gente boa. Carlinhos Queiroz, Capelete. Se a gente fosse fazer uma lista, Hernandes Dias Lopes, Nicodemos, a gente tem mais de 50 pessoas que a gente poderia colocar assim, em alto nível de vida e de obra, de escrita, de igreja, enfim. Lá de fora você quer falar alguém? O cara da onda é o Tim Keller, não tem jeito, então assim, ele é versátil, né? Então você fala assim, você tem um livro bom de casamento? Você já leu o Tim Keller? Então, tipo, você quer plantar a igreja? Você já leu a Igreja Central? Então ele é muito versátil. Além de tudo, né? São muitos anos, né? Dedicados ao estudo, então tem o John Piper, que é muito legal, mas a pessoa... a pessoa que, se eu for comprar um livro de um americano, ou seja, de alguém de fora, eu acho que o Tim Keller agora, se for os mais velhos, né, Santo Agostinho, C.S. Lewis, então assim, aí tem vários caras, mas os que estão vivos, eu acho que o Tim Keller é um grande nome, assim, né? Dos que já não estão vivos, eu gosto muito do Lloyd Jones também. Lloyd Jones, eu usei bastante ele aqui, né, quando eu fui falar do Sermão do Monte, tem um calhamaço lá do Sermão. Eu visitei a capela, eu fui lá na Inglaterra, eu conheci lá um pouco lá, então assim, foi muito emocionante. John Wesley, John Stott, fiz umas passeadas lá, nossa, foi muito legal. Bacana demais. Já que nós estamos falando de livro, você também agora é escritor, né? Escritor, né? Tá organizando, é escritor. Tá com o seu segundo livro agora, né? É isso, o segundo que está sendo lançado. Mas fala pra gente, mostra o primeiro, explica o primeiro e depois já fala do segundinho. Aqui quase primeira mão. Não, de gravar assim é primeira vez. Primeira mão. Esse aqui é o primeiro livro, a gente lançou em dezembro do ano passado, 2019, quando pouco bastante. Brasileiro pra frente. Foi o lançamento, chovendo pra caramba. Quase caiu o mundo, achei que só ia eu e minha sogra. Tava E graças a Deus a gente foi surpreendido. Esse livro é um livro de João, capítulo 6, que a gente pega a multiplicação dos pães e trabalha a ideia do todo dela. Assim. São 10 capítulos referentes a esse texto. E aí, se você quiser adquirir, você pode falar com a gente, Milton. Passa o nosso contato. É um livro bem legal. São livros mais pastorais, devocionais, assim, não tenho muito o viés acadêmico, né? Mas é bem bacana. Esse aqui saiu agora, chegou para mim essa semana, que é o Fruto do Espírito. Não sei se pegou, você pode ver aí uma carta, né? Em meio à pandemia, entendi de Deus a necessidade de trabalhar o fruto do Espírito, e aí organizamos, corremos, escrevemos esse aqui, junto com outros amigos e amigas, numa pegada mais pastoral, e por isso tem a carta aqui. Então são 9 cartas, como Paulo escrevia, não queremos lá comparar, mas a gente tentou escrever cartas para a igreja brasileira. Mais pessoal, né? Pastoral, todas são bem pessoais, bem pessoal. Pode falar então, os atores? Que a Andréa Vargas, vou ler aqui para não, até na Andréa Vargas, Carol Basso, Daniel Guanais, que é do Rio, Guilherme de Carvalho, João Martins, que é de Portugal,
o Paulo Júnior, que a gente falou, o Ricardo Bitum, o Rodrigo Soeiro. Acabei citando É. quase o livro inteiro aqui. São referências, né? Escreveu com a gente. Time pesado, hein? Esse time ficou pesado. Esse aqui também. Esse Também é ficou bom. pesado. Então, assim, são pastores. É isso que eu gosto de pastores e pastoras, né? É isso que eu gosto de enfatizar. Não é um texto para você, sei lá, um comentário bíblico. Eu tenho que separar assim, se meu livro tivesse em alguma livraria, ele não estaria na ala da teologia bíblica, e sim na área de teologia pastoral. Então, tipo, aqui são 9 cartas, cada uma escrita com um tema: amor, alegria, paz, enfim, que tem a ver com a vida. Então a gente tentou aproximar o leitor do autor e o autor do leitor. Qual o fruto que você escreve? Eu escrevo sobre o amor. Eu faço a introdução, a conclusão e o amor. Na verdade, a gente defende a ideia no livro que há só um fruto, por isso chama o fruto do Espírito. Também defino isso. Até Paulo escreveu isso, né? Não está escrito no plural lá, né? Então o subtítulo a gente colocou dessa forma: virtude plural do amor singular. Então, essa ideia é que todas as 8 qualidades ou virtudes fluem do amor. Então, eu tento trabalhar essa ideia no primeiro capítulo, que é o amor e as amarrações, né? Tudo flui do amor, né? Então, a gente tenta construir essa ideia. Ficou bem legal, fiquei muito feliz do time, do lançamento, de tudo que a gente fez. Então, tem esses 2 trabalhinhos aí. Se Deus quiser, eu entro com os outros aí. Devido à pandemia, não deu para fazer um lançamento igual ao outro, né? A pandemia, infelizmente, já também não tem nem mais time para pensar em fazer depois. Né? Porque foi um livro para a pandemia, assim. Nasceu na pandemia. Nasceu na pandemia, para a pandemia. Então, até na introdução eu falo isso, que de tudo, né, que a gente tem vivido, o que a gente entendeu de Deus, na pandemia a gente foi levado à nossa, eu chamo de vulnerabilidade última. A gente conheceu o desconhecido de nós mesmos. Então, nesse sentido, o fruto do Espírito tem que se manifestar, senão a gente entra na loucura. Então, não tem quanto mais vulnerável você fica, mais condições você tem de perceber a espiritualidade da sua vida. Então, é por isso que Jesus, para ser tentado, ele foi vulnerável ao máximo, 40 dias de fome. Então, quando ele entra no estágio último de vulnerabilidade, é quando ele está pronto no Espírito. Então, o ser humano não pode crescer na fartura, ele só vai crescer no espírito de vulnerabilidade. Então, é por isso que esse tempo, por mais difícil que seja, é o melhor tempo. É o tempo onde eu falo para minha esposa que o ser humano, definitivamente, na nossa geração, chegou num lugar central, onde ele deveria estar, na ideia de que não sei o que vai acontecer amanhã. Então, agora a gente chegou no lugar exato. Estou dependendo de Deus. Quantas pessoas estão falando isso? Então, de certa forma, a gente chegou onde Deus queria. De uma forma ruim, difícil, mas chegou. Então, isso aqui é para pastorear o nosso coração. Para a gente trabalhar essas virtudes que todo mundo tem. Se é do Espírito, estou me alongando aqui, mas se é do Espírito, não é nossa. Então, só pode ser trabalhado pelo Espírito em nós. Então, quanto mais a gente busca, eu trabalho essas 2 linhas. É do Espírito, mas eu também preciso buscar, senão ele não se manifesta. Então, enfim, vale a pena dar uma olhada. Tem um e-book que eu acho que foi R$7, alguma coisa assim. Está na Amazon? Como é que está? Eu não sei se já está na Amazon esse aqui, porque eu não sei nem se está vendendo. Chegou para mim essa semana. Esse aqui está. Esse aqui tem um e-book que eu acho que foi R$7, cara. Tá é só entrar na editora Box 95 e falar com eles lá. Que é tudo direto com eles, eu não tenho. Eu não vendo esse e-book, sabe? Já que você falou dessa circunstância, como é que você enxerga, Dani, a igreja pós-pandemia? Esse movimento, como é que você vê a igreja pós-pandemia num movimento que a gente vê muita gente desigrejando, muita gente hoje, eu não preciso mais ir para a igreja, eu ligo a internet em casa, eu culto em casa. Como é que você vê, como se enxerga essa igreja brasileira pós-pandemia? A igreja fala, a igreja lá. Isso, ali. A igreja local, né? Mas a igreja local, como é que ela vai ser? Eu acho que vai depender muito de lugar para lugar e da forma como já estava antes. Então, tipo, eu sempre falo a ideia de que ninguém vira nada. Então, tipo, esses espaços são espaços que mostram a verdade. Então, falando do texto bíblico, se a gente conhece a verdade esclarece, liberta. Então, para quem não tinha a igreja local como
da espiritualidade sadia, comunitária, é isso aí mesmo. Eu vejo lá em casa, tem um culto melhor. Você acha que os tradicionais vão sofrer mais nesse sentido? Vão ter mais problemas? Eu acho que as igrejas pequenas acabam sendo desfavorecidas porque elas demoraram uns 2, 3 meses para conseguir responder, quando que as igrejas grandes estavam prontas. Então, muita gente das igrejas pequenas migraram para a igreja grande. As comunidades que já estavam trabalhando esse fundamento bíblico relacional comunitário, eles vão ganhar muito, porque as pessoas vão ressignificar o encontro. Então, aquela coisa de acorda no domingo, será que eu vou na igreja? Agora não, agora é uma oportunidade única de encontrar com a família. Então, quem não visitava o pai começou a visitar, entendeu? E quem não gostava de ir na casa dos irmãos começou a visitar. Então, famílias que nunca fizeram um final de semana juntos começaram a ligar para os irmãos, vão aí, porque a gente não sabe que vai morrer. Então, por isso que eu falo aqui, porque eu acho que o ser humano chegou no lugar que ele devia estar. Então, valorizar o mais simples, viver com menos, porque todo mundo começou a poupar. As igrejas vão mudar nas suas estruturas, então não é uma profecia, não recebi de Deus, mas é uma percepção. Essa ideia de que as igrejas vão perceber que a gente precisa de pouco para rodar uma comunidade. Aproximou, né? Aproximou. O que você precisa para ser uma igreja? De gente e de um lugar. Só isso. Só, não precisa de mais nada. Então, para nós do sal uma mesa, né? uma mesa. Para mim precisa de uma mesa e de dois, né? De um e mais um. Então, eu acho que vai mudar isso. As igrejas vão simplificar. Serão mais humanas? Você acha que serão mais humanas? Se Deus quiser. Relações mais sérias, mais comprometidas. Um mais a favor do outro. Então, o sonho da igreja, para mim, é a igreja que vai na igreja para ver o irmão. Então, pessoas que querem ver as pessoas, entendeu? Por isso que o bom samaritano lá vem puxando com tudo isso. As pessoas falam assim, por que você vai na igreja? Eu falo, vou para ver gente. Se fosse para ver Deus, eu ficava em casa. Então, essa é a minha... Deus eu vejo no quarto, na igreja eu vejo gente. Então, a igreja eu vou por causa de gente. Por que você faz culto? Porque a gente precisa de culto. Deus não precisa de culto. Por que você canta? Porque a gente precisa de música. Deus não precisa de música. Por que você se organiza? Porque a gente precisa de organização. Deus não. Deus já é organizado. Então, a igreja vai ser o que talvez ela deveria ser. Simples, orgânica. Não orgânica, né? A igreja orgânica desses livros. Não, né? Orgânica no sentido de... Ela é simples, ela não precisa de muito. Então, a corpo, né, que foi naturalmente. Os que são mais simples vão parar de sentir falta dos recursos que eles nunca tiveram. Entendeu? Sabe que a coisa, eu tenho falta do que eu nunca tive, é quase saudade que eu nunca vivi. Então, a igreja que sempre prospectou algo que ela nunca vai conseguir viver. Então, ela olha para a grande igreja e ela mira a grande igreja. Não, as igrejas pequenas vão ser felizes em ser pequenas. Sendo igreja. Porque as igrejas grandes estão tendo que ser pequenas. Verdade. Porque não morre. Não morre. Porque o caixa está o encontro é pequeno, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Vamos com um bate-pronto aqui. Família. Eu tenho que responder uma palavra só? Não, você pode dar uma resumida. Tá. Família. Seu coração falar aí. Tá. Família é revelação. Revelação de Deus. Deus não se revela através de pessoas. Deus se revela através da relação. Então, quando Deus quis mostrar o que Ele é, Ele fez uma família. Então, a chance do mundo ver Deus é ver uma família ajustada. Jesus. Jesus, para mim, é o meu modelo. É quem eu quero ser. Os filhos. Filhos, para mim, são oportunidades de crescimento e manifestação da graça de Deus. Uma pessoa especial na sua vida, que faz parte da sua história, você pode falar assim, eu não posso deixar de falar dessa pessoa, falando da minha vida. Minha vida, hoje, né? A pessoa mais especial da minha vida é minha esposa. Então, assim, o lugar mais feliz que eu vivo é minha casa. Então, assim, eu considero a minha esposa a pessoa mais parecida com o Jesus que eu conheço. Porque é a única que eu conheço. Então, assim, não é nem porque ela é mais especial do que os outros, mas ela é a única que eu conheço. Então, ela, para mim, é a imagem de Cristo. Então, fantástico. Eu tenho minhas referências teológicas, mas Sim. A pessoa mais importante da minha vida é minha esposa. Tem outra que chegue perto dela. Queria que você deixasse uma mensagem para o jovem que já foi como você, esse missionário, né, que tem isso no coração, né? E para a igreja, para todo mundo, enfim, que vai ver essa mensagem, está nos vendo, deixa uma mensagem
A mensagem que eu tenho tentado levar é resiliência, né? Resiliência, capacidade de aguentar pressão e ministério a longo prazo. Então, esse novo movimento da igreja e online, e tudo online, e todo mundo quer ser coisas online, nada contra, é uma ferramenta, mas tudo gira muito rápido. O pregador de ontem não é o de amanhã. E o que se mantém é o que de fato sustenta a igreja. Então, nenhum desses que fazem parte dessa onda serão lembrados. Entendeu? Então, ministério a longo prazo. Então, eu tenho que pensar o que eu quero para essa comunidade daqui 30 anos e não daqui 30 semanas. Entendeu? Então, às vezes a gente quer rodar numa velocidade incompatível com a transformação. O ser humano não é para ser mudado, é para ser transformado. Então, você não é transformado em pouco tempo, gera anos, família. Então, resiliência, né? Suportar fortes pressões sem romper. Bom, esse foi o Daniel Coelho, pastor aqui na Doca 12. E para você que não é inscrito no canal, se inscreve. Quando ver o vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha. Um desses livros que o Daniel apresentou aqui, Quando Pouco é o Bastante, tem um livro, tem um vídeo lá que eu falo desse livro. Então, também dá uma olhada lá nesse vídeo, tá bom, Dani? Quero te agradecer, cara. Você sorteia lá no Instagram, sei lá. Opa, então vamos fazer assim, eu vou sortear no Instagram. Faz uma propaganda lá, a gente seguir, curtir lá as coisas. Não é nada relacionado a mim. Mas é até bom que, para você que me segue no Instagram, nós estamos fazendo 150 lives para 150 salmos. Então é uma live para cada salmo. Legal. Hoje que nós estamos gravando, às 11h30 da noite, nós faremos a live 3 no Salmo 3. Então, vai lá no Instagram, Milton do Eterno também. Fala as suas redes sociais aí, Daniel. Meu é tudo Daniel Coelho, junto. Sem tracinho, sem ponto, sem nada. Alguma coisa da Doca, rede social? Doca 12 escrito, não numeral. Doca 12. É escrito, 12 escrito. E o meu é Daniel Coelho, tudo junto. Sem tracinho, sem nada. Então é isso aí. Que Deus abençoe a sua vida. Beijo no seu coração. Olá, tudo bem? Milton do Eterno por aqui. Hoje eu vou te fazer um pedido e também trazer um comunicado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, ativa as notificações, compartilhe as mensagens com pessoas que estão próximas de você e também distantes. E tem uma coisa para te dizer, também estou no Instagram, Milton do Eterno. E tem outra coisa para te falar, isso muito importante. Se você quer participar de uma resenha comigo, se você quer fazer um trabalho com o nosso canal, eu peço que você entre em contato comigo pelo Telegram, pelo WhatsApp ou até mesmo pelo Instagram. Aparecerá para você aqui nesse vídeo os números para você entrar em contato comigo. Que Deus abençoe sua vida. Beijo no seu coração.